9 de maio, quarta-feira, batendo ponto aqui no blog do Gen Jurídico, pessoal. Toda quarta, um videozinho novo para vocês aí nessa coluna. Bruno Vilar responde. Pessoal, tranquilos aí, belezinha? Então, firmes e fortes, vários editais aí na praça, aquela correria toda. Mas que bom que você está aqui assistindo uma dicasinha comigo. Uma dica bem legal para vocês. Ó, a dica é o seguinte: quais são os princípios fundamentais da lógica? Porque a primeira coisa importante que você tem que pensar é a lógica que eu acho que é diferente do que eu vejo, né, Bruno? Porque lógica não tem sentido nenhum. Tem sim. É porque você tem que pensar com modelos. Pense assim, são sistemas. E qual é a grande sabedoria da vida? Conheça o sistema que você se dá bem com ele. Então a gente tem que aprender, né, quando você vai para a casa de outra pessoa, você vai descobrir o que? As regras, ou seja, uma linguagem popular, os sistemas que trabalham naquela casa. Né? Como é que você vai se dar bem com seu sogro? Conhecendo bem o processo, observando como é o movimento, e sua sogra também, conhecendo o sistema, conhecendo os seus princípios, não é isso? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, existem vários modelos lógicos, tá? Existem 3 princípios lógicos, e aí cuidado, na lógica aristotélica, que já foi questão de prova na VUNESP de delegado. Então, são 3 princípios, e esses princípios estão aí. Que é o princípio da identidade, que diz o seguinte: todo objeto é idêntico a si mesmo, ou seja, se uma proposição hoje é verdadeira, amanhã vai continuar a ser verdadeira. Ou seja, você conserva o valor. E esse detalhe é importante, você manter isso. Significa dizer que quando isso hoje é verdadeiro, não pode mais mudar. E aí me remete, vou abrir um parênteses, à ideia de verdade absoluta, ou seja, aquela verdade inquestionável. E a grande discussão que nós temos é que a ciência é escrita a lápis, ou seja, a gente está sempre modificando os nossos conhecimentos. Porque o conhecimento nada mais é do que o nosso olhar para o mundo naquele momento, e até aquele presente momento que a gente entende é isso. Então é um princípio que algumas situações não gostam. Mas lembre-se, falou em Aristóteles, ele tem que contar. Porque, por exemplo, quando for CESP, até o presente momento, eu tenho que sempre dizer isso, né? Então, 9 de maio aí, ela só informa esses 2 princípios finais, que é o princípio da não contradição, que é uma proposição hoje não pode ser verdadeira e amanhã ser falsa, e o princípio do terceiro excluído, ou seja, está excluída uma terceira possibilidade, ou a proposição é verdadeira ou é falsa. Tá? Temos essas 2 possibilidades na situação, que é a ideia do CESP. Tá? Então, tá aí a nossa situação. É o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. E aí, CESP foi a nossa situação especial. Beleza? Então fica aí a dica para vocês: princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, lembrando se for na lógica aristotélica, tá? E vamos lá, tendo pedido qual é a frase de hoje. O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte, Anthony Robbins, né? E aí aquela situação. Os gregos diziam o seguinte, que existem 3 tempos, né? Tempo kairos, o tempo oportuno, né? E aí tinha o tempo cronológico, o kairos, desculpa, não, tinha o tempo cronológico, tá? Que é o tempo que vai comendo, né? Vai passando, ou seja, a gente se preocupa muito com o hoje, e às vezes que a nossa preocupação de hoje amanhã nem aconteça, né? Porque isso amanhã será ontem, né? Então aquela preocupação, 90% que se preocupa, uma ocupação prévia, às vezes não acontece, às vezes a gente perde o nosso presente se preocupando com o futuro. Por isso que dizem, né? O depressivo vive no passado e o ansioso vive no futuro, né? Então esteja presente aí. Então eles diziam isso em relação às oportunidades, né? O tempo oportuno, que é aquele tempo que surge do nada, né? Que esse tempo aí é especial, que é o pessoal fala de Kairos. E tem o Icon, né, que é um outro tipo de tempo, que é o tempo divino, que é o tempo de Deus onde não se mede. Então os gregos, ó, 2500 anos, já falavam dessa grande sabedoria. Então esteja pronto. Então não existe aquela preparação, vou fazer amanhã, a prova é hoje, eu vou estudar amanhã, vou estudar ontem, né? Hoje para a prova de amanhã. Não, faça a preparação prévia. Né? Um pouquinho todo dia, pessoal, faz um monte que você não tem noção. Né? Leia todo dia um pouco, é o mais importante. Não se preocupe se você só tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, meia hora. Não. O que eu percebo a diferença é estude todo dia. Faça do hábito o estudo. Tá? Ou seja, faça do estudo um hábito, melhor dizendo.
E aí, muito mais importante isso, pense o estudo como hábito. Aí sim. E todo dia, como você tem que comer, todo dia você tem que ler alguma coisa, todo dia você tem que mudar, aprender, ver o mundo pelo outro olhar. Tá certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima quarta com mais um vídeo aqui no Gen Jurídico.